Bom dia, gente. Eu sou a Amanda, eu faço engenharia de petróleo e hoje a gente vai fazer esse aulão de cálculo 1, de derivados. O primeiro exercício, ele pede a equação da reta tangente. Então, a gente dá a equação e te dá o ponto. Eu vou usar essa fórmula aqui. O x0 é o 1, que ele te deu. O y0 ele também te deu, que é o 8. Então, esses valores eu já tenho. O m é a inclinação da reta tangente. Eu vou calcular a derivada dessa equação e vou aplicar nesse ponto que eu vou achar o m. Derivada de 9, que é constante, é 0. E derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, certo? Ou vocês querem que eu faça... Pode ser? Tá, a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Então, qualquer número que não tem o x junto é 0. Tu esquece ela quando for derivar. Aí, esse aqui. Vou fazer aqui do lado. O expoente que está em cima do x, eu vou passar ele lá para frente multiplicando. Vai ficar menos 2, no caso. E aí eu vou tirar 1 dele. Vai ficar 1. Essa é a derivada. Certo? Tá, então... derivada é menos 2x. Esse x eu vou substituir pelo x0, que é o 1. Que vai dar 2. Esse é o m. Menos 2, isso, desculpa. O m é a inclinação da reta tangente, que eu vou colocar nessa fórmula. Tá, então eu já tenho o y0, que é o 8. O m eu acabei de achar. E o x0 é o 1. Então eu posso aplicar na fórmula já. O y eu não sei ainda, vou deixar assim. O y0 é 8. O m é menos 2. O x eu também não sei, então vou deixar assim. E o x0 é 1. Fazendo a distributiva aqui. Fica menos 2x mais 2. Menos com menos. Então, y, passando esse 8, menos 8 para o outro lado. Mais o 8. Essa aqui é a equação da reta tangente. Tá, então lembrando o que a gente fez. A gente pegou essa equação, derivou, cheguei em menos 2x. Aí eu substituí o x pelo x0, que é 1. Eu achei o m, que é da fórmula. O x0 e y0 eu já tenho. Então, meu único trabalho foi calcular o m. E depois aplicar na fórmula. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Tá, essa é a equação que o exercício deu. E essa é a que a gente achou da reta tangente. Ele pede para fazer o gráfico das duas. Tá, essa primeira é uma função quadrática, porque o x está elevado ao quadrado. Eu vou... Essa é a forma geral das funções quadráticas. Tá, então, olhando para essa aqui, eu sei que o meu a é menos 1. O b não tem, porque o 9 está isolado, então o meu 9 é o c. Só que eu não tenho. Tá.
Como é que eu olho a concavidade dela? Se ela é virada para cima ou para baixo? Eu vou olhar pelo A. Se ele for negativo, a minha parábola é assim. Tá, então eu já sei que a parábola é desse jeito. E eu quero saber onde é que ela passa no eixo Y. Para eu saber onde é que ela passa no eixo Y, eu posso igualar o x a zero na equação. Nessa aqui. Tá, então vai ficar 9 menos 0. Meu y vai ser 9. Então quer dizer que nesse ponto a minha parábola passa no y. Tá, e se eu quiser saber as raízes? As raízes é quando y é 0. Para eu saber aqui, onde que a minha reta vai intersectar. Aqui embaixo. Então eu vou igualar meu y a 0. Então meu x ao quadrado vai ser igual a 9. E isso me dá duas raízes. Mais 13 menos 3. Então quer dizer que aqui é menos 3, aqui é mais 3. Então eu vou usar esses 3 pontos que eu tenho e vou traçar a minha parábola. Alguma dúvida no como é que eu fiz esse gráfico? Eu só olhei que equação que era para eu saber o tipo que vai ser o meu gráfico. É uma função quadrática. Depois eu igualei o y a 0 e depois eu também igualei o x a 0. Vou colocar aqui. Aqui é onde meu x é igual a 0 e aqui é onde meu y é igual a 0. Tá, então agora eu vou fazer a equação da reta tangente. Tá, olhando para essa equação, ela não está na mesma forma dessa aqui, porque não é o quadrado. Então é uma função linear. Para eu saber se a minha reta vai ser crescente ou decrescente, eu vou olhar esse número que está junto com o x. Como ele é negativo, a minha reta vai ser assim, que é menos 2. Aqui. Tá, e como é que eu sei onde é que ela passa aqui em y? Eu vou fazer a mesma coisa daqui. Eu vou igualar o x a 0. Quer dizer que ela passa em 10 no eixo y. Vou colocar esse aqui embaixo. Vai ficar mais ou menos assim o meu gráfico. Até porque eu calculei a reta tangente já usando esse ponto, né? Por isso que... Essa aqui é a fórmula, tá? Pela definição. Tá, agora eu preciso saber quem é o meu f de x mais ΔX. Concordam comigo que olhando isso aqui é só eu substituir essa expressão no lugar do x da equação? Tá, então eu só vou substituir aqui.
Vai ficar 4 menos essa expressão ao quadrado. O meu f de x é normal, é a própria equação, não preciso mudar nada. Então é só aplicar na fórmula. Isso aqui. Menos a própria função. Eu vou deixar entre parênteses para não confundir com sinus. Sobre delta x. Eu posso arrumar isso aqui. Posso dizer que isso aqui é um produto notável? Tenho dois termos, uma soma dentro, ao quadrado. Posso? Tá, então eu vou repetir o limite. Quadrado da soma é o primeiro termo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. E aqui eu já vou alterar os sinais para ficar mais fácil de calcular. Então, esse menos vale para todos os termos que estão dentro dos parênteses. Então, vai ficar menos 4 e menos com menos mais. E aqui embaixo eu repito. Aí, aqui dentro, de novo, tem um menos aqui na frente. Eu vou ter que alterar o sinal de tudo que tem aqui dentro. Menos x ao quadrado. Menos 2x delta x. E menos delta x ao quadrado. E aqui eu repito normal. Tá, então, geralmente nos exercícios de definição de derivada, a gente pode sair cortando muita coisa quando chega nessa parte. Então, eu tenho mais 4 com menos 4. Esqueço. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado. Também corto. Então, vai me sobrar só isso aqui. Vou repetir. Agora a minha expressão ficou bem mais simples do que antes, né? Agora eu posso pensar em alguma coisa para deixar ela mais simples ainda. Concordam comigo que eu tenho delta x nesses dois termos? E que eu posso fazer um fator comum neles? Tá, então fazendo fator comum. Que número que eu estou multiplicando o delta x nesse termo aqui? Menos 2x? E esse aqui? Delta x ao quadrado dividido por delta x. Delta x. Tá, aí eu repito aqui embaixo delta x. Posso cortar de novo. Então vai ficar mais simples do que estava antes. Tá, e olhando isso aqui, eu não tenho mais nada para fazer. Eu cheguei no
o mais simplificada possível. Então, eu vou substituir o Δx por zero, que é o final do meu limite. Tá. O x eu deixo igual, porque eu não tenho nada me dizendo para substituir. Tá, esse zero não vai mudar nada na minha equação. Então, a derivada vai ser menos 2x. Essa aqui é a notação da derivada, se alguém não lembra, tá? É um f' de x. Tá, então, menos 2x, né? Faltam 2 menos. Ele pede no ponto x igual a menos 3. Eu só vou substituir ali por menos 3 no x. Tá, então vai ficar menos 2. Esse é o valor da derivada nesse ponto. Aí o próximo, x igual a 0. Aqui vai dar 0. E em x igual a 1. Menos 2. Essa é a parte mais fácil do exercício. Tá, como é que eu vou saber se ela é contínua? Para a função ser contínua, vou colocar x0 aqui. Para ela ser contínua, meu limite, olhando pela esquerda, tem que ser igual ao limite lateral pela direita. E também tem que ser igual à função definida no ponto. Então, tá, e só lembrando outra coisa. O meu limite bilateral, que é dos dois lados, só vai existir se esses dois forem iguais. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que o limite existe, por exemplo. E a função tem que ser definida no ponto. Essas duas funções aqui são lineares, né? Porque não tem nenhum termo ao quadrado. Então, vai ser uma reta, é bem simples de fazer. Tá, eu vou analisar cada um aqui. Essa aqui é a forma geral da função linear. Que nem a gente fez no primeiro exercício. Eu vou olhar o número que está na frente do x para eu saber se ela é crescente ou decrescente. Como nesse caso é 1, é positivo, então ela vai ser crescente. E eu também sei que ela intercepta o eixo y em 2. Porque aí o meu x ia zerar. Só substituindo aqui o x igual a 0. Tá, então isso aqui já me basta. Eu vou fazer outra coisa para ficar melhor ainda o gráfico. Eu vou igualar o y a 0 para descobrir onde é que ela toca aqui no eixo x.
Tá, então se o meu y for zero, vai ficar x igual a menos 2. Vai passar para esse lado. Então eu tenho essas informações. Sei que ela é crescente. Agora eu vou analisar a segunda função. Olhando para essa... Olha isso aqui. Olhando para essa forma. Quem é o meu A? Menos 1. Isso significa que ela é decrescente. Tá, e o meu B é quem toca o eixo Y. Quem é o meu B aqui? Menos 6. Tá, isso aqui me traz essa informação, então. O meu Y... E x é 0. Só substituindo aqui. Na equação. Tá, e se eu quiser saber onde é que toca no eixo x? Eu vou igualar o y a 0. Fazer o contrário para confundir. Vou passar o menos 6 para o outro lado. Vou multiplicar tudo por menos 1 para mudar o sinal do x. Eu vou estender esse gráfico aqui para o lado para conseguir fazer o... Tá, então eu sei que ela é decrescente e eu tenho esses dois pontos. X igual a 0 e y igual a menos 6. X igual a menos 6, y igual a 0. Vai ficar aqui para baixo, né? Só vou... Tá, então eu tenho essas informações. Esses dois pontos e que ela tá caindo, digamos assim. Então eu vou puxar uma reta aqui. Tá meio feio esse gráfico, mas essa é a ideia. No caso, eu sei que aqui é menos 4, porque se eu for igualar as duas equações, vai dar menos... Eu vou fazer aqui. Porque é a intersecção das retas. Então, menos x menos 6.
Passando o x para o outro lado. X mais x. Então, eu sei que a intersecção é realmente esse ponto aí. No caso, eu apaguei olhando para essas equações. Se o meu x for maior que menos 4, eu vou usar essa equação aqui, que vem até aqui. E se for menor ou igual a menos 4, eu vou usar essa. Por isso que eu apaguei as outras. Tá, e como é que eu vou saber se ela é derivável ou não? Eu posso olhar para esse gráfico e eu vou ver que isso aqui é um bico, não é uma curva. Certo? Nesse ponto aqui, x igual a menos 4. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um teorema que diz que a função só é derivável se não for um bico ou um ponto de tangência vertical. Nesse caso aqui é um bico. Então, ela não vai ser derivável nesse ponto por causa disso. Ela não é curva, entendeu? Ela pode ser contínua, mas não é curva. Então, ela não é derivável. Alguma dúvida? Na verdade, eu teria um sentido. Isso aqui, no caso, não tem como derivar as funções. Qual que é a diferença entre tipo, assim, não ser derivável e derivável ser nula? Tem alguma diferença? A derivável nula seria uma reta horizontal. É que nesse caso não teria reta tangente, né? Tipo, eu não saberia a inclinação dela. Que é um ponto com retas, é uma intersecção, assim. E aí a derivada ser zero quer dizer que a minha curva é assim, ou por cima, por exemplo. E a derivada tem inclinação horizontal, zero. Essa é a diferença. São coisas diferentes. Não ser derivável e a derivada ser zero. Tá, vamos começar aqui pela letra A. Derivada de uma constante sem o x. Tem o valor certo, qual que é? Zero. Pode ser qualquer número aqui, 7, 12, qualquer um. Tá, e a derivada de menos 6x? Não. Eu vou fazer aqui, caso você se esqueça. Aqui a gente também aplica a regra do expoente, só que como é uma coisa direta, a gente faz no automático. Esse menos 6x quer dizer que o x está elevado na 1, certo? Porque não aparece o expoente. Então, lembrando daquela fórmula, a gente vai passar esse expoente lá para frente, multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes menos 6. E eu não posso esquecer de tirar o 1 também do expoente, depois de eu ter multiplicado lá na frente. Então, eu vou tirar 1 daqui. Isso aqui vai dar quanto? X elevado a zero, certo? Quanto é que é qualquer número elevado a zero? Não. Porque isso aqui dá 1. Então, sempre que vocês esquecerem, vocês podem lembrar disso aqui. Só colocar a regra do expoente. Então, a derivada disso aqui vai ser menos 6. Olhando para essa expressão, eu posso dividir ela em duas partes. Eu posso pegar isso aqui e depois isso aqui. Isso aqui. Tá, então...
Só separei, é a mesma coisa. Então, eu posso fazer a derivada desse termo, depois desse. Qual é a derivada disso aqui, lembrando do que eu fiz agora? É só o número da frente, não é? Porque isso aqui vai dar 1. Derivada? 12 sobre 5. Né? Tem que pegar todo o número que está multiplicando x. Isso aqui é uma constante, porque não tem x, né? Então, qual que é a derivada? 0. Tá, então a minha derivada disso aqui é isso. Letra C. Tá, letra C. Eu tenho x ao quadrado. Eu vou fazer separado cada um para ficar mais fácil de enxergar. Esse 2 aqui embaixo, eu posso escrever como uma multiplicação. 1/2 vezes x ao quadrado. Como é uma constante na multiplicação, eu vou deixar ela normal. Derivada de x ao quadrado. Olhando essa fórmula aqui. O 2 vai descer aqui para frente, que é o n, certo? E eu vou tirar um de cima do expoente. Então, quanto é que vai ficar? 2x. Isso. Como é na 1, eu não vou escrever, né? Vai ser a mesma coisa. Então, 2x sobre 2. O meio continua igual. Posso cortar, que vai dar 1 essa divisão. No caso, essa é a derivada só desse termo aqui. Eu vou fazer dos outros agora. Tá, concordam comigo que raiz de 3 também é uma constante? Multiplicando x? Certo? Então, como está multiplicando, eu vou deixar ela parada. Menos x. Eu vou dizer que ele é elevado a 1, porque ele não tem nenhum expoente, então... Agora, aplicando essa fórmula aqui, quanto é que vai dar a derivada? O 1 vai passar para frente, né? Não vai mudar nada. E eu também vou tirar 1 daqui. Quanto é que é x na zero? Qualquer número elevado a zero. No caso, com o menos aqui da frente, vai ficar menos 1. E derivada de constante somada, quanto é que vale? Sem nenhum x aqui. Zero. Tá, então... Vai ficar a derivada desse termo aqui, que é x, menos, no caso mais, a derivada do segundo termo, que eu achei que é menos 1. No caso, menos 1 é só do x, não posso esquecer do raiz de 3. Essa expressão eu também posso separar em duas, porque tem uma subtração aqui no meio. Então, eu vou escrever ela com 2x ao quadrado sobre x ao quadrado. Menos 3x sobre x ao quadrado.
Isso aqui já vai facilitar a minha vida, porque eu vou poder cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E esse com esse. Vou colocar outra coisa aqui. Sempre que eu tiver uma constante no numerador e o x no denominador, eu posso colocar ele para cima. Só que aí eu tenho que alterar o expoente para -1. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, eu vou fazer como 3x na -1. Para ficar mais fácil de derivar. Isso aqui são regras de potenciação. É a mesma coisa, ó. Aí. No caso, eu não fiz a derivada ainda, eu só simplifiquei a expressão. Eu vou fazer a derivada agora. Tá. Constante. Derivada é qual? Certo. -3 multiplicando, eu vou deixar ele normal. Tá. X elevado na -1. Eu vou usar essa regra aqui. E o -1 vai para frente multiplicando. Certo? -1, -1. Quanto é que dá? Faço aqui vez. Menos com menos dá mais. Vai ficar 3x elevado na -2. Essa é a derivada desse termo aqui. Mais. E lembrando dessa regra... não coloquei? Aqui. Se eu usar essa regra aqui, eu posso escrever isso aqui de outra forma, né? Como é que vai ficar? Lembrando disso aqui. Sendo que o meu A é 3, né? Que é a constante multiplicada. Eu posso escrever isso aqui como 3 sobre x ao quadrado. Por causa desse menos aqui no expoente. Quer dizer que ele vai para baixo. Então, a minha derivada vai ser 0, dessa constante aqui, mais 3 sobre x ao quadrado. Essa é a minha resposta. Isso aqui tá certo? X ao quadrado estava embaixo, eu passei para cima como negativo?
Olhando para isso aqui. Tá certo. E esse aqui, se eu quiser escrever tudo sem ser uma fração, vai ficar x elevado a quê? Se ele tá na 1 aqui. Isso aí. Isso eu não fiz a derivada ainda. Esse expoente vai passar para baixo multiplicando. Vezes x. Repito o expoente e tiro 1 dele. Essa é a fórmula da derivada. Esse 2 eu posso cortar. O menos vai seguir junto com 3. Eu cortei só o 2 positivo com 2 positivo. X elevado na menos 3. Esse x elevado na menos 3 eu posso passar por uma fração. Passei para baixo e deixei ele positivo. Tá, essa aqui é a derivada do primeiro termo. Agora eu vou fazer a derivada de menos 1 sobre x. Eu posso escrever isso como menos 1 vezes x, também elevado a menos 1. Aplicando a regra do expoente, o n, que no caso é o menos 1, vai passar lá para frente. Eu também vou tirar menos 1 daqui. Aqui vai ficar positiva. Aí a resposta final seria essas duas somadas. Não tem espaço para colocar. Vou colocar aqui. A maior parte dos exercícios a gente vai usar isso aqui. Então tem que decorar. Não tem jeito. Nesse exercício a gente tem raiz de x. Como é que eu vou derivar isso? Parece difícil. Mas aí eu vou lembrar dessa regra aqui. Raiz de x elevado a alguma coisa. No caso aqui seria raiz quadrada, né? Então aqui esse m é 2. E aqui é 1. Aqui é 2 e aqui é 1. Quer dizer que eu posso escrever isso aqui
como 2 vezes x elevado a 1/2. É a mesma coisa. E esse aqui também. Aqui é 1, aqui também é 1. Aqui é 2, quando não aparece é 2, raiz quadrada. E aqui vai ficar 1/3 porque é a raiz cúbica. Só estou escrevendo diferente para ficar mais fácil de derivar. E mesmo sendo um expoente fracionário, eu também vou usar a regra do expoente. Só que aí, no caso aqui, o meu n vai ser uma fração. Mas eu faço igual. Então, isso aqui vai lá para frente, multiplicando. Dois continua igual, vezes 1/2. Tá, e agora eu preciso tirar 1 daqui. Aí, de cabeça, eu não vou fazer, então... Eu posso escrever esse 1 aqui como 2/2. Para ficar mais fácil de subtrair, porque é a mesma coisa. Então, vai ficar menos 1/2. Então, meu novo expoente, menos 1/2. Posso cortar esse 2. Tá, eu sei que x elevado a 1/2 é a raiz de x. Se eu colocar esse expoente negativo, quer dizer que a raiz de x vai para baixo. Mesma coisa. Mas se quiser deixar assim, também tá válido. Agora eu vou pensar nessa derivada. 1/3 vai ir para frente multiplicando. Vezes o 3, que é uma constante. Vezes x. 1/3 menos 1. A mesma coisa que eu fiz aqui. Escrevi agora 1 como 3/3, para ficar mais fácil de subtrair. Esse é o meu novo expoente. Então, posso cortar aqui. Vai ficar x elevado a menos 2/3. Também posso escrever como fração. Como raiz, desculpa. O meu n é menos 2 e o meu m é 3. Então, eu vou aplicar aqui. O que está em cima sempre vai para dentro da raiz. Então, vai ficar 2. Calma aí que... Como é negativo, tem que ser no denominador. Só por causa do sinal. Estou colocando embaixo. Tá, então, raiz de x. O 2 vai para dentro da raiz. E o 3 vai para fora.
Essa é a resposta final. Porque eu fiz as duas separadas. Expressão. Eu tenho duas funções multiplicadas com x. Então, eu não posso sair derivando assim. Eu vou chamar essa função de g de x e essa de h de x. Aí eu tenho que usar a regra do produto. Vai ficar g' de x vezes h de x mais g de x vezes h' de x. Isso aqui vale para qualquer... Posso chamar de outras funções, tá? Só coloquei letra ali dentro. Essas duas aqui são as derivadas. E essas duas são as funções normais. Eu não vou sair aplicando, eu vou primeiro determinar o que é cada uma, para não confundir. Começar pelo g de x. Eu chamei essa função aqui, então eu só vou copiar ela para cá. X ao quadrado menos 1. Tá, e agora esse g' aqui é a derivada da primeira função. Qual é a derivada de x ao quadrado? Desce esse expoente para frente, multiplicando, e tira 1 dele. Quanto é que fica? O menos 1 é constante e vai dar zero, não vou nem colocar aqui. Tá, e agora a minha função h de x. Vou só copiar daqui. Que é a função normal, não preciso fazer nada. Agora a derivada da função h. Derivada de 2 sozinho. Quanto é que é? Aqui. Isso. Derivada de x. Quem está multiplicando x é 1. Então o x vai sumir e vai ficar só 1, né? Tá, então eu determinei as minhas funções dessa fórmula. Agora é só aplicar. G' de x é 2x. H de x, 2 mais x. G de x, x ao quadrado menos 1. E derivada da função h, 1. Agora eu só vou multiplicar isso aqui. Distributivo. Aqui vai ficar 2x vezes 2, esse com esse, mais 2x vezes x, esse com esse, acho aqui, x ao quadrado vezes 1 é o mesmo, e menos 1 vezes 1 também dá menos 1. Tá, eu posso arrumar isso aqui. Aqui vai ficar 4x mais 2x ao quadrado, que é x multiplicado com x, mais
x ao quadrado menos 1. Posso juntar esses dois. Vai ficar 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Usar a regra do quociente. Eu tenho duas funções. Vou chamar essa aqui de g de x e essa de h de x. Tá, regra do quociente. Cadê h? Essa é a regra do quociente. Eu vou usar sempre que eu tenho duas funções de x, em cima e embaixo. Então, eu vou fazer que nem antes, vou determinar quem são cada um. G de x é a minha função de cima. Derivada de x ao quadrado. Quanto é que é? 2/10 multiplicando, tiro 1 do expoente, 2x. E derivada de constante? H de x eu só vou copiar o denominador. Aqui, derivada de 1 vai dar 0. Derivada de 2x. 2. Tá, então, sei quem é todo mundo, só vou aplicar na fórmula. Aqui. 2x vezes, vou deixar aqui, g de x é x ao quadrado mais 2. E derivada do h é 2. Aqui embaixo, toda a função é elevada ao quadrado. Não dá para confundir. Então, eu vou pegar minha função h, que é essa aqui, 2x mais 1 ao quadrado. Tudo. Faço distributiva. Aqui também. Vou manter o sinal de menos e colocar tudo entre parênteses. E aqui embaixo eu repito. Não vou apagar. Eu vou arrumar isso aqui. Deixar mais simplificado.
2x vezes 1. Aqui, 2x vezes 2x. Vai ficar 4x ao quadrado. O menos vai mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Menos 4. Esse aqui de baixo é um produto notável? Posso abrir? Tá, então vai ser o quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. Tá. Posso juntar esses dois com x ao quadrado? Vai ficar 2x ao quadrado mais 2x menos 4. Esse termo todo elevado ao quadrado vai ficar 2 vezes 2, que é 4, e x vezes x, que é x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado. Mais 4x mais 1. Eu posso dividir o numerador por 2, porque todos os termos são múltiplos de 2. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 2. Ou eu posso deixar assim também. Os dois estão certos. Tá, então nessa questão, vocês vão olhar que eu tenho e elevado a uma função. Olhando naquela tabela de derivadas, vocês vão ver que não tem nenhuma pré-definida nessa forma. Então, a gente vai usar a regra da cadeia, que é basicamente pegar uma função e dividir em duas partes, para ficar mais fácil de derivar. Então, eu vou chamar o meu u disso aqui. Vou derivar essa função. Derivada de x ao quadrado. Deixa. Que é 0. Aí eu tenho que pensar nessa função usando o u, e não o x ao quadrado. Y, que é a minha função, eu vou dizer que é e elevado na u. Só substituir, é a mesma coisa. Então, eu também vou derivar essa função, só que agora pensando em u. E elevado na x, vocês vão ver lá na tabela, que vai ser sempre igual, não tem... Pode ser derivada primeira, segunda, terceira, vai continuar sempre igual. Então, eu não vou mudar. Então, na regra da cadeia, eu vou pegar a minha derivada de u vezes a minha derivada de y, que é a função de fora. Isso aqui é basicamente a função de dentro e o y é a função de fora. Como eu já determinei, eu só vou multiplicar. 2x, que é a derivada de u, vezes a derivada de y. Na minha resposta final, eu tenho que escrever tudo em função de uma variável.
Então, eu vou trocar esse U aqui por X, que nem eu determinei aqui. Isso depois de já ter aplicado a regra da cadeia. Aqui vou deixar igual E elevado a x ao quadrado menos 5. Essa é a resposta, usando a regra da cadeia. Eu tenho duas funções, eu tenho ln e eu tenho essa de dentro. Isso. É basicamente decompor a função para derivar. Vou calcular a derivada desse u. Derivada de 5x. X some. Fica quanto? Isso. Agora eu vou pensar nessa expressão com relação a y. O meu y vai ser ln de u, porque eu chamei essa expressão de dentro aqui. Então, eu vou representar assim. Derivada de ln é 1 sobre x. Essa é um pouquinho mais chatinha de lembrar. No caso, como eu estou considerando com u aqui dentro, vai ser 1 sobre u. Então, aplicando a regra da cadeia, eu vou multiplicar a derivada do u, que é a função de dentro, vezes a derivada da função de fora. Aqui vai dar meu y' é 1 sobre u. Esse u eu vou substituir por 5x mais 2. Então, a derivada final lembrando, substituir o u só depois que já fez tudo. Eu não posso deixar o x e o u aqui juntos na resposta final. Tem que deixar só em função de x. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer para analisar o gráfico é encontrar os pontos críticos. E eu vou encontrar eles igualando a derivada dessa função a zero. Tá, então primeiro vamos ver a derivada. Derivada de 3x ao cubo. 3 passa para frente multiplicando, tira 1. Não dá para esquecer de multiplicar com esse 3 que já estava. Então, vai ficar 3 vezes 3, por aqui, vezes x ao quadrado, que eu tirei 1. Derivada de 6x ao quadrado. 2 passa multiplicando, tira 1. Aqui vai ficar só a constante da frente, como x elevado a 1, e o do 1 é 0. Igual a 0 daqui. Eu posso
dividir toda essa função por 3, porque os 3 termos são múltiplos. Vai ficar 3x ao quadrado menos 4x mais 1, igual a 0. Tá, isso aqui é uma função do segundo grau. Vou ter que fazer Bhaskara, não tem outro jeito. Menos b o meu A é 3, o meu B é menos 4 e o meu C é 1. Olhando dessa equação aqui. Tá, agora eu vou aplicar na fórmula. Menos B, que é menos 4, mais ou menos B ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 1. Sobre 2 vezes A. E da fórmula. Tá, isso aqui vai ficar positivo. Isso aqui vai dar 12. Isso aqui vai dar 16, então vai ficar raiz de 4 sobre 6. Isso vai me dar dois valores. 4 mais 2 sobre 6 e 4 menos 2 sobre 6. Isso aqui. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2 sobre 6. Eu posso dividir por 2. Que dá 1/3. Então, eu vou analisar esses dois valores para saber se é ponto crítico. Então, depois que eu achei esses valores, eu vou olhar para pontos próximos a eles, tanto pela esquerda como pela direita. Então, eu fiz essa tabela aqui para ficar mais fácil de enxergar. Aqui eu vou pegar um valor menor que 1/3, vou substituir aqui, para ver se a minha derivada vai dar positivo ou negativo. Eu posso escolher qualquer valor aqui entre essas bolinhas aqui representando valores. Então, um número menor que 1/3. 1/3 é mais ou menos 0,33. Então, vou colocar 0. Pode ser qualquer valor, eu só quero analisar o sinal da minha derivada. Tá, aqui vai dar 0, 0. Então, a minha derivada deu positivo. Vou colocar aqui. Agora, um valor entre 1/3 e 1. Eu vou colocar meio, 1/2.
ao quadrado menos 4 vezes 1/2. Isso aqui é só um rascunho, só para... Tá, vai dar negativo a minha derivada aqui. Agora eu vou pegar um valor maior que 1 para testar. Vou pegar 2. Deu positivo. Então, no caso, como isso aqui é derivada, significa a inclinação da reta tangente. Então, com isso, eu vou conseguir saber se é máximo ou se é mínimo. Se a minha derivada primeira for maior que zero, significa que a reta tangente é crescente. É assim. Se for negativa, ela vai ser decrescente. Então, é isso que esses valores aqui me deram. Para a esquerda de 1/3, a minha derivada deu positivo. Então, quer dizer que a minha reta tangente vai ser assim. E pela direita, deu negativo. Então, vai ser decrescente. E isso vai me dar esse gráfico. Analisando o sinal da derivada. Ó. Vou fazer a mesma coisa com o 1 agora. Pela esquerda de 1, a derivada é negativa. Então, vai ser decrescente. Pela direita é positiva, então vai ser crescente. E isso vai me dar esse gráfico. E também já me deu onde é que é crescente e onde é que é decrescente. Olhando pela reta. Aqui é crescente. E aqui é decrescente. Ponto mínimo vai ser em x igual a 1. E para ficar mais completa a resposta, eu vou substituir na equação para achar o y. Que é a equação 3x ao cubo. Tá, eu vou substituir o x por 1 para descobrir o y. 3 vezes 1 menos 6 vezes 1 mais 3 vezes 1. Então, meu y deu menos 1. Então, esse é o ponto de mínimo. Isso aqui é só um rascunho. Meu ponto de máximo eu também já sei. É 1/3.
Um terço que é o x e o y vou ter que fazer também. No caso, essa conta que eu fiz é só para achar o y aqui, para ficar mais completo. Então, esse é o máximo. Então, agora eu quero saber onde é que ela é crescente e decrescente. Aí, para saber se é decrescente ou decrescente, eu vou olhar aqui também. Esse quadro aqui já me dá os intervalos onde ela é crescente ou decrescente. Onde é positivo é crescente e negativo decrescente. Tá, então, aqui no caso, para a esquerda é menos infinito. E aqui é mais infinito. Então, ela vai ser crescente do menos infinito até um terço. Mas ela também é crescente do 1 até o infinito. Então, vai ser a união desses dois intervalos. Isso só analisando essa tabela. E onde é que ela é decrescente? Onde for negativo aqui. Então, vai ser entre o 1 terço e o 1. Vou derivar de novo em relação a x. Derivada de 9x ao quadrado. 2 vai multiplicando lá na frente. 18x. Derivada de 12x. E essa aqui é zero, né? Simplificando por 6. Essa aqui é a minha derivada segunda. Tá, e o exercício pede pontos de inflexão. Eu vou achar eles igualando a segunda derivada a zero. Três x menos 2 igual a zero. O 2 vai para o outro lado positivo. 2 terços. Então, aqui de novo eu vou olhar valores próximos a esse aqui que eu achei. 2 terços é aproximadamente 0,7. Fica mais fácil só para escolher os valores. Tá, então eu vou pegar pela esquerda.
Eu vou pegar 0,5, que é a mesma coisa que 1 meio. Pode ser 0. E pela direita eu vou pegar x igual a 1. Eu calculo na primeira ou na segunda? Então, eu vou aplicar esse valor na derivada segunda que eu achei. Aqui deu negativo. E aqui deu positivo. Então, significa que do menos infinito até o 2/3, a minha concavidade vai ser negativa, porque esse valor deu negativo. Isso, tá baixo. 2/3. Eu sempre vou usar o valor que eu estou analisando, não é esse aqui, tá? Isso aqui é só para analisar o sinal. E para cima vai ser de 2/3 até mais infinito. E no caso, como eu analisei esse valor, e pela esquerda e pela direita deu concavidades diferentes. Então, isso significa que é um ponto de inflexão. São pontos onde a concavidade muda. Esse U aqui no meio é para simbolizar que é uma soma de intervalos, de união. Tá, crescente, críticos. Tá. Ponto de inflexão. É 1, né? 2/3. Então, eu vou colocar esses pontos aqui. X igual a 1 e Y igual a menos 1. X aqui. Então, aqui é o meu mínimo. O meu máximo é x igual a 1/3. Vou fazer numa escala maior. Então, aqui é o meu mínimo e aqui é meu máximo. Só coloquei esses valores aqui. Eu sei que ela é crescente do menos infinito até 1/3.
decrescente de 1/3 até 1. Então, ela vai cair aqui. E crescente, de novo, de 1 até mais infinito. E o ponto de inflexão, que é 2/3, ficaria mais ou menos aqui, ó. Que é a mudança de concavidade.